A gastronomia está muito forte na história do mineiro, assim, na cultura mineira. Sempre teve presente na minha história. A minha avó teve uma padaria por mais de 50 anos. Então isso sempre foi uma coisa muito forte na minha história. Minha mãe é cozinheira de mão cheia, minha avó na padaria. Então a Pão de Queijaria surgiu meio que como transformar esse hobby, essa coisa que eu sempre gostei de fazer, em um trabalho, assim, em uma empresa. E a gente foi um ano de planejamento do negócio, assim. E ao longo desse ano foi um ano de apaixonar ainda mais pela gastronomia. Então foi um ano de correr atrás de cursos, correr atrás de formação. A gente estava com essa ideia de trabalhar com pão de queijo. Então eu compro o queijo da Serra do Salitre do Seu João. E ele é, acho que a terceira ou quarta geração que está produzindo queijo. Então aquilo tem a ver com a história daquela localidade, com a família dele. E transformar esse produto que é muito bom em outro produto final e oferecer esse produto junto com uma história é muito legal, assim. O nosso compromisso é em servir o melhor pão de queijo possível. E o melhor pão de queijo possível eu só vou ter com queijo artesanal, com queijo de leite cru. O queijo industrial, ele passa pelo processo de pasteurização e ali você tem muita perda de sabor, de complexidade, né? E além de ter um produto muito bom, eu tenho um produto que conta uma história, né? De um cara que produziu esse queijo, que são famílias e tudo mais, e isso é muito legal. Por exemplo, o parmesão de Alagoa, a gente descobriu que é melhor blendar ele com canastra do que fazer só dele, assim. Porque ele sobressai no sabor, fica tipo parmesão de Alagoa, mas fica uma textura mais interessante. Então, retomando, né? A gente tem um canastra, que é o mais tradicional, e que quem trabalha com queijo artesanal para servir pão de queijo trabalha com canastra. Mas eu acho super legal também explorar esses outros terroirs, porque, por exemplo, eu posso fazer um bom pão de queijo no sul do país usando queijo artesanal produzido naquela região, contando que eu tenho polvilho, assim. Então eu acho legal explorar essas diversidades que você pode ter em diferentes regiões. Então a gente trabalha com queijo da Serra do Salitre, é o queijo que tem uma doçura maior, ele é um pouco mais ácido, ele tem um teor de gordura um pouco menor, então a receita também muda. Então eu trabalho também com queijo da Serra do Salitre, que é a região do Cerrado Mineiro, trabalho também com queijo da Serra da Mantiqueira, sul de Minas, que é o parmesão de Alagoa, que é produzido na cidade de Alagoa, que é fantástico, assim, um queijo super potente, assim. Cada queijo tem uma peculiaridade diferente. E também o mesmo queijo, num ponto de maturação diferente, também vai ter uma receita diferente. É uma receita viva, né, assim, a receita do pão de queijo. Interpretar o ingrediente, porque o polvilho também oscila muito ao longo do ano, né? Época de chuva, época de seca, o polvilho ele chega com diferentes pontos de umidade. E o queijo também, dependendo da época do ano, se o gado está pastando ou está comendo ração, se o clima também, né, a velocidade de maturação daquele queijo tem a ver com o clima. Então tudo isso vai alterar a receita. O polvilho vai alterar a receita, o ponto do queijo vai alterar a receita. Então quem faz tem que saber interpretar isso. Porque receitas de pão de queijo são várias. Então o pão de queijo, ele diz muito da nossa cultura e isso é muito legal. Então não tem receita certa, não tem receita errada. Já veio um cara do sul de Minas falar assim, como assim você utiliza polvilho doce no seu produto? Pão de queijo é feito com polvilho azedo. No sul de Minas é pecado usar polvilho doce para fazer pão de queijo. Só que isso quer dizer com a cultura dele, assim, de onde ele veio. Eu venho do Centro-Oeste Mineiro, lá a gente mistura polvilho doce, polvilho azedo. Então um ingrediente, né, polvilho. Então qual que é a diferença do polvilho doce e polvilho azedo? O polvilho azedo passa por um processo de fermentação. Então ele é legal porque ele dá expansão para o pão de queijo. E o polvilho doce dá corpo, dá presença. Então eu misturo os dois para ter um pão de queijo que cresça, mas que tem uma presença legal também. Eu faço um blend. Você precisa de uma fonte de umidade ali. Você pode utilizar leite, como você pode também utilizar água. Ou você pode blendar leite e água. Eu só utilizo leite. Acho melhor. Porque além de dar umidade, eu dou sabor. E dou um pouquinho de gordura também que o leite tem. Terceiro, eu preciso de uma fonte de gordura. Reza a lenda que antigamente utilizava-se banha de porco. Já fiz testes, acho que fica um sabor muito forte. Então eu utilizo manteiga, que é uma fonte de gordura de origem animal, né, em detrimento do óleo, que a maioria utiliza, que é uma gordura vegetal. Dá para utilizar, fica legal, mas eu prefiro a manteiga, que me dá sabor e me dá gordura. E aí depois eu venho com o ovo. E aí eu faço uma massa base ali, depois eu venho incrementar o queijo, que é o ingrediente mais importante, né? Eu venho colocar o queijo nessa receita. A quantidade de queijo, ela é muito importante, né? Porque o queijo vai ser minha fonte de sabor do pão de queijo, né? Agora a gente tem que trabalhar também a textura. Pão de queijo é sabor, mas você tem que pensar na textura. Se você coloca queijo demais, você tem um produto muito pesado e a leveza ela é importante.
Então quando eu parto um pão de queijo no meio, é super legal que eu pegue ele e tem aquelas teiazinhas assim, que você aperta. Isso é super importante. Então tem que ser um produto saboroso, mas tem que ter uma leveza. Então é importante equilibrar. Minha receita vai muito ovo. Muito ovo. E eu tenho umas coisas que a gente faz para que vá bastante ovo, assim. E é legal isso, assim.